Olá, meu nome é Tássia, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos aprender sobre sujeito e vozes do verbo. Então vamos começar a nossa aula sobre sujeito e vozes do verbo. Então nós vamos aprender hoje que sujeito e vozes do verbo é um conteúdo que nos permite aprender se o sujeito da frase está recebendo ou executando a ação expressa pelo verbo. Assim, podemos identificar se o sujeito é agente, paciente ou agente paciente, como nós vamos ver mais à frente na nossa aula. E esse aprendizado vai nos ajudar a entender que nem sempre é o sujeito que pratica a ação, mas sim a recebe. Nós podemos comparar o conteúdo estudado hoje com uma situação do nosso cotidiano, como por exemplo a sala de aula. Quando o professor está falando, está nos transmitindo a matéria, nesse momento ele é o agente e nós somos o paciente, nós estamos recebendo, a explicação. Já quando nós vamos fazer alguma pergunta, vamos falar alguma coisa ao professor, aí sim, nós somos o agente e o professor vai ser o paciente da ação. Para você entender melhor sujeito e vozes do verbo, vamos relembrar alguns conceitos. Então, nós vamos relembrar o que é sujeito, sujeito indeterminado, verbos transitivos. Assim, você vai entender melhor a nossa aula. Então, vamos relembrar. O primeiro conceito que nós vamos relembrar é o de sujeito. Então, sujeito é o termo sobre o qual o restante da oração diz algo. Então, o termo sobre o qual o restante da oração vai nos passar, vai nos dar alguma informação, é o sujeito. Então eu tenho a frase, o vento engrossava mais e mais as ondas. Sobre quem a frase está falando, Está falando sobre o vento. Então, esse termo, o vento, será o sujeito, porque a frase está falando, está dando uma informação sobre ele. Isso é sujeito. Vamos relembrar agora o que é sujeito indeterminado, que nós vamos precisar. Sujeito indeterminado é quando não está expresso na oração. Pode-se construir o sujeito indeterminado de duas maneiras, colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural ou colocando-se o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se. Então vamos relembrar isso. Eu posso ter sujeito determinado quando ele não está expresso na oração, e de duas maneiras. Verbo na terceira pessoa do plural e verbo na terceira do singular mais se, sem o sujeito estar expresso na frase.